americanos que nem sequer exploram o petróleo e lá o preço do combustível é mais barato. Bom, a questão é que quase 60% do preço da gasolina ele provém de impostos, né? E fora que a gente tem que importar, daí entra a carga tributária, né? E as refinarias da Petrobras, elas não têm capacidade de produzir de acordo com a quantidade demandada, entendeu? Então a gente tem que importar, por isso fica tão caro. Dentro do contexto de trocas comerciais, entram os princípios de vantagens comparativas, que sugere que cada país deva se especializar em uma determinada produção de uma mercadoria em que ele seja relativamente mais eficiente. E essa vai ser a mercadoria a ser exportada. A economia mundial é muito interligada. O tempo todo a gente tem empresas exportando e importando matéria-prima, combustíveis, peças e acessórios para a montagem de vários produtos industrializados, né? Ela é tão interligada que a gente tem um produto aqui no Brasil que foi montado com peças vindas de outros países. O ponto fraco dessa interligação entre os países é que eles são muito dependentes um do outro, né? Então, quando um país de porte como os Estados Unidos quebra, como aconteceu na crise de 29, na crise de 2008, isso vai abalar todo o resto do mundo, né? Outro exemplo é a crise que aconteceu recentemente na Europa, que além de alguns países entrarem em recessão, além de ter aumentado os impostos, diminuiu a credibilidade, né? E diminuiu também os investimentos estrangeiros na Europa. Quando dois países mantêm uma relação econômica, entra em jogo duas moedas. Aí que entra a taxa de câmbio, que é o valor de uma moeda estrangeira medida em frações ou unidade de uma moeda nacional. Aqui no Brasil, a moeda estrangeira mais negociada é o dólar. Então, se eu digo que a taxa de câmbio é R$2, significa dizer que $1 vale R$2. Então, a taxa de câmbio ela vai refletir o custo de uma moeda em relação à outra. O Brasil ele conseguiu mudar o seu comércio exterior de forma significativa. Antigamente, nos anos 60, eles tinham uma produção voltada para o café, que correspondia a 70%